Ronaldo Mota foi reitor da Estácio. E aí, numa palestra, a gente se conheceu na Estácio, conversou, almoçou, e um belo dia ele disse uma frase que eu acho que é a frase que me norteia quando a gente vai falar sobre o futuro da educação. Eu vou abrir aspas aqui para o Ronaldo Mota. A principal inovação na educação, neste novo século, é superar o desafio da qualidade na quantidade e na quantidade com qualidade. Vou repetir. A principal inovação na educação, neste novo século, é superar o desafio da qualidade na quantidade e na quantidade com qualidade. Eu acho que isso serve, eu diria que esta frase do Ronaldo Mota serve para o direito. A mesma coisa, o principal desafio, a principal inovação na área jurídica é qualidade na quantidade. Serve na saúde. O principal desafio da saúde é qualidade na quantidade. Em todas as áreas que a gente for trabalhar na sociedade, essa frase do Ronaldo coloca, ele pegou assim uma espécie assim de é como se ele tivesse conseguido tocar no problema principal que a gente está vivendo. Vamos lá. Por que ele está falando de quantidade e qualidade? Vamos em 1800, quando a gente dá o grande salto quântico na demografia, em função da consolidação, né, da gestão 2.0, se a gente for chamar assim, da gestão impressa, no momento que a gente saiu da monarquia, foi para a república, criou o cooperativismo, né, em massa, que o pessoal chama de capitalismo ou de livre mercado, e a gente então deu um boom, porque a gente conseguiu produzir e a gente conseguiu resolver o problema de cada vez mais gente, e aí foi revolução científica, revolução médica, revolução alimentícia, revolução educacional, e tudo isso foi levando a gente a aumentar a população, e nós saímos de 1 para 8 bilhões em 220 anos. O Brasil, em 1900, tinha 30 milhões de habitantes, hoje nós temos 210. Então, o que é o Sapiens? O Sapiens é uma tecnoespécie que, por ser tecno, aumenta a população. E quando aumenta a população, começa a ter um problema, que é este o problema que o Ronaldo Mota apresenta. A gente começa a ter uma crise, porque quando a gente vai falar em qualidade, a gente precisa trabalhar com baixa quantidade. Então, uma escola de qualidade é uma escola com poucos alunos. É uma escola que o professor ganha mais, é uma escola que o professor se dedica mais, e aí, a partir daí, você tem escolas de qualidade com poucos alunos, e quando você tem escolas de massa, você tem uma escola com baixa qualidade. O professor não ganha tanto, são muitos alunos em sala, e a coisa, então, fica desequilibrada. Esse é o problema. Qual é a crise? A crise é que a educação 1.0 ela foi moldada, ela foi pensada para uma população muito menor. Eu tenho ali. E aí, quando você vai ver, tirando essa questão da educação, você vai pegar a questão da mobilidade. Pega aí a mobilidade 2.0 com a chegada da uberização. O que você tinha? Você tinha o mesmo problema que o Ronaldo Mota está colocando. Você tinha uma mobilidade, né? Ou você tinha carros, táxis de qualidade, ou entre aspas, né, com mais qualidade. Depois você criou até padrões de táxis, em que você tinha determinados táxis com melhor qualidade. Ou você tem um transporte de massa, grande quantidade, mas você não tinha uma coisa intermediária. E aí o que acontece? Nós criamos a curadoria. Criamos a curadoria. O que é a curadoria? É você usando os algoritmos, criando rastros digitais, criando as estrelinhas,
estabelecendo uma nova forma de comando e controle, você consegue superar a barreira da qualidade em grande quantidade. E esse é o desafio da educação 2.0. A gente vai precisar criar uma educação curadora. Essa educação curadora tem alguns desafios que eu coloquei aqui no artigo que a gente precisa trabalhar. Menos conteúdo e mais ensinamentos de como lidar com a filtragem da informação. Você vai sair de uma escola conteudista para uma escola que vai tentar ensinar as pessoas a separar, a aprender a lidar, a conhecer o que é mais verdade e menos verdade. As pessoas precisam desenvolver essa capacidade. Menos alguém ensinando e mais o estímulo do aprendizado mais participativo. Um aprendizado baseado mais em problemas do que em informações, do que conteúdo. É menos conteudista e mais problematizadora. Um estímulo maior à educação voltada para a inovação, autonomia, criatividade e empreendedorismo. Ah, Nepo, então essa é a escola que você gostaria de criar? Não, eu acho que é a escola que é a demanda que a sociedade tem. E aí tem aí um problema, porque as pessoas, né, os educadores acreditam, e aí existe uma onipotência educadora, que os educadores acreditam que são eles que determinam como os jovens vão se formar e que, de alguma forma, eles estão contribuindo para definir qual é a sociedade que a gente vai querer. Então, eles acreditam que a educação é uma educação formadora e que ela vai ser aquilo que eles acham que ela deveria ser. E, na verdade, isso não acontece. A educação, ela é uma formatação básica, tanto a familiar, quanto a formal, quanto as informais, ela é uma formatação básica para preparar os sapiens para lidar, para viver num ambiente de sobrevivência. Se a gente tem um ambiente de sobrevivência A educação tem que ser A. Se a gente muda o ambiente de sobrevivência de A para B, a educação tem que ser B. E é aí que nós estamos com esse problema. Hoje a gente tem um surgimento de um ambiente de sobrevivência curador, com muito mais autonomia das pessoas, e a educação tem que se alinhar com este novo ambiente, preparando as pessoas para viver neste novo cenário. E este é o grande desafio que a gente tem pela frente. É isso. O que vocês dizem? Nepo, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões